jornada da vida. Bem-vindos a Seitonê, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E ao longo desses últimos tempos, temos ouvido pessoas falarem tanto da sua mudança graças ao ensinamento da Seitonê. E é bem provável que você também é uma dessas pessoas que teve a sua vida para melhor. E com certeza assim é para todas as pessoas que conhecem o ensinamento da Seitonê. A vida muda e muda muito. E hoje a gente vai conhecer também aqui uma pessoa fantástica, jovem, alegre, extrovertida, mas uma fé extraordinária, uma simpatia também fantástica, que graças ao ensinamento da Seitonê, hoje tem uma vida maravilhosa. Vamos conhecer então aqui a Gisélia Silveira Pacheco. Eu tô sem salto, por isso que está dando essa diferença aí, viu? Nossa, muito obrigada. É uma alegria participar, né, desse programa. E estou muito feliz e honrada de poder estar aqui e contar um pouquinho, né, da minha história, que foi graças ao ensinamento da Seitonê, que transformou de uma forma, assim, maravilhosa. Que bom. A Gisélia nasceu aonde? Eu sou gaúcha, né? Nasci lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E graças, né, aos ensinamentos da Seitonê, que veio por intermédio de uma vizinha, né, nós tínhamos uma vizinha e ela tinha um livreto, né, Shinsokan, e esse livreto ela ofereceu então para minha mãe, e ela se interessou muito naquela época. Que é isso de japonês, né? Que negócio de japonês aqui, né? Que coisa é essa de japonês, né? E ela começou a ler aquele livreto Shinsokan, e com isso ela começou então a praticar em nossa casa, né? Eu tenho mais 2 irmãos, na época o meu pai não tinha falecido ainda, que agora faz 10 anos que ele faleceu, e devagarinho ela começou então se interessar pela doutrina da Seitonê. E passou assim um tempo, ela descobriu que tinha uma reunião lá e ela começou então a frequentar essa reunião. Eu ainda não ia nessa época, mas foi por intermédio dela e da prática, né, que o nosso ambiente do lar começou assim a passar por uma mudança. Porque eu lembro de uma época que meu pai ficou sem trabalho, né, ficou desempregado, e a minha mãe nesse período teve que segurar as pontas, né? E aí meu pai, né, também achou interessante a minha mãe indo na Seitonê, trazendo esse ensinamento grandioso que toca o coração da gente, e ele começou também a ir, né? Eu lembro inclusive de uma convenção nacional que veio toda a minha família. Sério? Veio meu pai, a minha mãe. Nossa! Foi uma coisa muito linda que aconteceu. E aí, passado-se assim um período, né? Eu descobri que eu estava grávida ainda na adolescência. E aí foi quando eu comecei então a descobrir assim como o ensinamento da Seitonê é transformador na nossa vida, porque a minha mãe, ela começou então a me ensinar a prática, né, sem perceber. Ela começou assim a falar: Gisélia, começa a abençoar a sua menina, né? Que a gente já sabia que era uma guria, né, Natália? Começa a abençoar essa filha de Deus perfeita que existe dentro de você. Começou a dizer, conversa com ela, né, que ela é filha de Deus, que ela é muito amada, né, que a família está feliz com a chegada dela. E eu comecei então a praticar sem saber muito ainda, né? Eu digo que a Natália foi meu anjo, né, que mudou realmente a rota da minha vida. Primeiramente a minha mãe e depois a Natália. E aí eu comecei a pensar, nossa, né, o pensamento realmente é transformador. E aí a minha mãe, ela sempre foi muito divulgadora. Até hoje ela divulga muitas revistas da Seitonê, né? Olha que benção isso. Nós agora, recentemente, tínhamos a pandemia, e ela ia lá, pegava as revistas, ia para a parada, e distribuía as revistas, e levava um pouco, sabe? Barata, minha mãe. E aí, logo na sequência, eu comecei então a achar, nossa, que coisa maravilhosa isso. E a minha mãe, o que ela fazia? Ela começou então a colocar, ela sempre tinha muitas revistas distribuídas pela casa, né? E aí eu pensei, eu vou dar uma olhadinha escondida assim, né? Vou ver, né, o que se trata, né, isso. Aí eu pegava as revistas e dava uma olhadinha, mas a parte que mais me chamava atenção era a parte ali do relato de experiência, sabe, leitor?
Eu pensava, meu Deus, a pessoa com uma sutra sagrada mudou a vida, é isso que eu quero na minha vida, né? E eu achei aquilo ali muito encantador, né? Porque a prática do ensinamento, ele faz com que a gente vá cada vez mais conscientizando que nós somos filhos de Deus, né? Tá. E aquilo ali começou, então, a mexer com o meu coração e com a minha alma. A dona Terezinha não falava para você? Não. Filha, leia? Não, nunca disse nada. Olha que esperteza dela, né? Às vezes você, né, mãe, que quer que o seu filho vá na Seitinoye e fica naquela insistência, deixa as revistas lá pela casa, você vai ver que ele vai ler escondidinho. E aí, pegou assim, eu comecei a ler as revistas e comecei a me interessar, né? E aí, logo depois, a minha filha nasceu, e quando a minha filha tinha mais ou menos ali 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, fomos eu e ela pela primeira vez na Seitinoye. E eu lembro muito bem, né, o pessoal lá da Associação Local de São Leopoldo, um abraço, um beijo para todo mundo, né? Que existe, o pessoal ainda, alguns estão lá trabalhando, o diretor Ardir, né, a esposa dele, o pessoal me recebeu, foi numa reunião, na época Pomba Branca, né, me recebeu assim com tanto carinho, né, com tanto afeto, aquela coisa assim, acolhedora. A recepção, olhar que você chega, né, isso. Para quem vai pela primeira vez, fala, Nossa, gente, onde eu estou, né? Fala assim, gente, o que é isso, né, que coisa maravilhosa é essa, que o pessoal que nem me conhece está me recebendo assim, imagina se me conhecer. Então, o que aconteceu? Aí, o livreto Shinsokan, né, é a meditação Shinsokan que nós temos da Seitinoye. E essa primeira palestra era sobre o quê? Shinsokan, né? E ele explicou de uma forma tão maravilhosa que eu comecei a fazer a Shinsokan, assim, de uma forma mais efetiva, né? E com isso, preletor, eu estava querendo entrar no mercado de trabalho, né? Porque eu tinha o quê? 17 anos, né? E eu queria, então, entrar no mercado de trabalho. E aí eu estava prestes de fazer 18 anos e aí eu comecei a praticar, consegui meu primeiro trabalho numa loja lá em São Leopoldo, né? Eu falei, olha, a gente começa a praticar, realmente as coisas vêm, né, para você. E com isso, através, né, dessa prática, as coisas foram realmente acontecendo de uma forma muito linda na minha vida. Porque a minha vida ela é toda pautada através da prática. Por isso que às vezes, né, eu tenho assim uma questão muito forte comigo. Às vezes a gente vai passando por algumas dificuldades e às vezes a pessoa sai, né, não continua naquele caminho. E tem um livro que eu gosto muito, que é Reconstruindo a Vida Humana, né, que o professor ele fala assim que quando você ainda está passando por aquele processo, que às vezes na nossa cabeça ele é um sofrimento, mas isso quer dizer que ele não é um sofrimento propriamente dito, você está tendo a oportunidade de transcender aquilo para viver uma vida maravilhosa. Então não pare de ler a Sutra. Continue lendo a Sutra, né? Continue fazendo as práticas da Seitinoye. E aí eu consegui meu primeiro trabalho, né, ali nessa loja maravilhosa. E aí a vida andou e essa prática, o que ela faz? Você começa a tomar consciência de que você pode mais, né? Que você pode realizar mais coisas na sua vida. E com isso, indo na associação local, tinha um outro preletor que falou assim para mim, olha como Deus vai encaixando as pessoas, né? Se você deseja mais na sua vida, se você ainda não está satisfeita com a sua vida, você precisa se dedicar a Deus. Eu falei, caramba, era para mim isso, gente. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu pensei, vou me dedicar. Só um minutinho só. Já que você falou em Deus, né? Tem muitas pessoas que, antes de conhecerem o ensinamento da Seitinoye, questionam muito esse Deus, sabe? Porque passa por dificuldades aqui fenomênicas, desarmonia, falta de dinheiro, doença, essas coisas todas aí que o mundo, às vezes, mostra pra gente. Sim. E aí começa a duvidar de Deus, começa a ficar com raiva de Deus. A Gisele passou por isso também ou não? Passei, né? Porque a minha mãe, ela me ensinou a fazer oração muito cedo, né? Mas aí depois que ela foi efetivamente na Seitinoye. E eu lembro que nós fazíamos orações e quando eu fechava os olhos, né? Vinha aquele Deus. E engraçado que ele ainda aparecia com uma chicotinho na ponta da mão, sabe? Ele era bem assim, bem barbudo, sabe, com um chicotinho. Ele conhecia a Gisele. Ele conhecia, que eu não era muito assim, né?
E aí, preletor, eu falava, meu Deus, né? Porque quando eu era pequena, né? O preletor, ele vai tirando as coisas da cabeça da gente. E aí, quando eu era pequena, eu tinha dificuldade na escola. E aí eu lembro que eu escondia os cadernos da minha mãe e eu apagava, sabe, tudo, os temas de casa. Aí quando a minha mãe olhava, eu pensava, não tem tema, né? Acho que foi daí, né, que começou o sentimento de culpa. E tudo isso eu tive que ir compreendendo depois, porque quando eu imaginava que era um Deus que me castigava, quando a gente acredita num Deus de castiga, você vai atraindo mais situações para ter mais culpa, né? Exatamente. E aí quando eu conheci a Seichonoye, o máximo assim da Seichonoye, que ele diz que Deus é amor. E quando eu descobri que Deus é amor, eu falei, caramba, não preciso sofrer, eu estou aqui como verdadeira filha de Deus, e eu posso ser o protagonista da minha vida, né? E aí, com isso, eu comecei a pautar ainda mais a minha vida, né, nesse Deus do amor, né, que a Seichonoye nos fala. Então, são momentos, assim, lindos de despertares, né, que eu vim passando ao longo desse meu trajeto aí, trabalhando e divulgando a Seichonoye. E aí foi passando o tempo, né, preletor? Aí quando o nosso querido preletor da Seichonoye, lá de São Leopoldo, falou que a gente que o público lá, né, talvez precisasse então de dedicação, foi quando eu descobri que tinha um grupo de jovens lá em São Leopoldo, né? E eu pensei, eu vou ir lá, né? O preletor disse que a gente tem que se dedicar, então eu vou ir, né? E vou ir é bem coisa de gaúcho, né? E então eu descobri o grupo de jovens, só que estavam trabalhando para a Convenção Nacional nessa época, né? E eu estava lá e recebi uma ligação, o Vanderlei, lá de Campo Bom, hein? Vanderlei Agresti, grandes amigos. E eu recebi a ligação, ele falou, você é a Gisele? Nós nem nos conhecíamos ainda, né? Eu lembro como se fosse hoje, na sala da minha casa lá do Sul. Eu falei, sim. Então, você gostaria de ir na convenção com a gente? Eu falei, meu Deus, convenção. A gente nem sabia, né? Eu estava iniciando, assim. Só que alguma coisa despertou em mim que era legal. E aí eu pensei, vou, sabe? Só que eu pensei, não tenho dinheiro. Estava começando a minha carreira, né? Trabalhando e tudo. Ele falou, mas nós temos naquela época que podia vender rifas, né? Eu falei, então, vou querer a rifa. E aí foi quando eles me entregaram a rifa, lá em São Leopoldo, e eu saí pelo centro da cidade. Falando assim, oi, tudo bem? Eu sou a Gisele, eu sou uma jovem, eu vou nos Jovens da Seichonoye e a gente vai ter uma convenção nacional lá em São Paulo. Você gostaria de comprar uma rifa minha? E eu ia lá nos bares, né, do centro da cidade, e o pessoal, não sei, né, acho que eles olhavam para minha cara e simpatizavam, falavam, não, a gente vai comprar. E aí vendi tudo, era mais de 300 números, imagina? Vendi todos os números, né? E aí consegui o dinheiro e vim para São Paulo, primeira vez. Imagina, uma jovenzinha, né, vindo para São Paulo. Aí quem eu encontro, pessoal? Preletor Masakihara. Lá, né, fazendo a Convenção Nacional, e foi um divisor de águas na minha vida, né, com aquela beleza, né, aquele encanto todo. E eu lembro, assim, sabe, muito das palestras falando sobre tomada de decisão, né, sobre capacidade infinita. Às vezes nós estamos passando por uma situação, principalmente nesse momento, né, que a questão mesmo do desemprego, né, que na Seichonoye a gente não fala de desemprego, mas sim estamos de férias. E a gente acaba ficando muito preocupado com essa situação. E eu aprendi na Seichonoye que quando você se dedica ao outro, os caminhos se abrem e automaticamente vai vir o melhor local de trabalho para você. Porque o que vem para você nada mais é que o trampolim para que você possa exercer outras funções na sua vida. Mas você me lembrou da convenção, foi que 99? Isso, 99, aham. Mas eu passei boa parte da minha vida na Seichonoye dentro dessas convenções, né? Sim. Mas era uma emoção, meu Deus do céu, você estava me trazendo todas essas imagens das convenções, né? Nossa, era a coisa mais O que eu chorava linda nessas convenções, meu Deus do céu, sabe? E também ficava num desespero também, né, por causa da organização, né? Mas na hora que eu vi aquele estádio ali de Ibirapuera lotado, sabe? Eram 12 mil.
participantes naquela época. Meu Deus do céu, para mim aquilo era uma emoção que você nem imagina, gente. Eu penso que você também deve ter chacoalhado ali por dentro, você. Nossa, é assim, porque eu lembro das aberturas também, né, que fazia aquela parte da abertura da convenção e sempre vinha, né, a mensagem, assim, acho que é do Cristo Eterno naquela época, que é o Deus da Seitianoye. Então eu achava que aquilo ali era assim, era uma emoção, a gente chorava do início ao fim, né? E a parte arrebatadora, que era a sua última palestra, que o senhor falava do quê? De amor aos pais, gente. Gente, não tinha quem daquele estágio inteiro que não as lágrimas, né, vinham ao rosto, né? Era aquela oração do perdão, aquela gratidão. A gente voltava para casa com o coração realmente o que transformado, né, preletor? E era uma coisa que na nossa memória, apesar de ter passado já um período, ela está viva dentro da gente, né? Porque isso foi a transformação né, como participante naquele momento da minha alma e do meu coração. Graças a esse trabalho aí, né? Lindo. Eu estou emocionado aqui só de lembrar desses momentos aí de AJC, convenções, assim, sabe? Encontrar depois, assim, nos dias seguintes, meses seguintes, as pessoas, assim, sabe, nas cidades, assim, nossa, eu estive lá na convenção, meu Deus do céu, né? E a gente precisa proporcionar isso. Como você está falando dessa dedicação, né, Gisela, para o próximo, é que a gente espera receber sempre demais, sem antes se oferecer para o bem, né? Exatamente. E como você está falando isso, vem isso forte na cabeça da gente, que a gente não ensina as pessoas a fazerem isso. A gente só parece que é um exemplo de querer receber e a gente esquece de orientar, instruir as pessoas que elas precisam se ofertar, né? Elas precisam se doar para fazer o bem, né? Com certeza. E quando a gente faz isso, tudo muda. Desculpa ter te cortado aí, né? Não, imagina, nós estamos aqui num bate-papo. Okay. E aí, preletor, então, foi esse momento, né, quando eu retornei, então, para a minha cidade, que eu tomei a decisão, primeiro de agradecer profundamente os meus pais, né, meu pai e minha mãe, que foram as pessoas mais importantes, né, da minha vida. Meu pai, muito trabalhador, né, hoje ele já não está mais aqui, meu exemplo de personalidade, de caráter, né, de coisas assim, de valores da vida. E a minha mãe, né, beijo para ela, grande pessoa que nunca, assim, sempre trouxe aquele amor para a família, nunca desistiu, né, que às vezes acontece alguma coisa que a gente fica chateada e ela sempre está lá com a gente, né, então realmente ela é um grande exemplo de pessoa, né, de família. E aí eu cheguei, né, dei um abraço e um beijo nos meus pais, falei que amava muito eles, né? E a partir daí comecei, então, uma nova vida, né, preletor? Comecei realmente a me dedicar dentro da Associação dos Jovens, a trabalhar e viver realmente uma vida de dedicação. Eu lembro, assim, que a gente, né, trabalhava bastante, o senhor ia lá, o pessoal da JSI, fazíamos muitos seminários. Então, isso faz com que o nosso coração se preencha de alegria, né? Se preencha de amor. E essa questão da doação, às vezes a gente fica pensando, né? Poxa, eu vou me doar para quê, né? Por quê? Porque é um ato de amor, essa doação, né? Você está lá se doando para o outro, você esquece de si. E às vezes a gente acha que o nosso problema é um problema tão grande, mas quando você está lá fazendo esse trabalho de doação, você esquece de si. E quando menos percebe, o seu problema, que você achava que era muito grande, está resolvido. Mas é verdade. Então, realmente, foi momentos lindos que eu passei, né? A sua família, né? Perdão, né? Gisélia, né? Antes de conhecer a Seitianoye e depois de conhecer a Seitianoye, é totalmente diferente. Sim. O relacionamento entre vocês, a gente... cabeça, essas coisas todas. O Deus que castiga virou Deus do amor, Nossa, né? E eu acho que nós somos, assim, numa crescente, né? Sim. Nós viemos uma crescente, onde... eu lembro que quando nós éramos pequenos, meu pai e minha mãe... A minha mãe ainda não trabalhava, ela veio trabalhar depois. O meu pai ali, né? Sempre foi motorista, trabalhando, né? Se dedicando à família. Mas quando a minha mãe começou a ir na Seitianoye, a vibração da casa muda. Né? Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu achava, né, que a gente nunca mais
por exemplo, pode discordar ou pode, de repente, falar alguma coisa que o outro não goste e que isso ia ser ruim. Não, a gente está ali, mas mesmo quando isso acontece é diferente. Porque ali está a manifestação dos livros da Seiichi Onoye, né, que tem dentro da nossa casa, da Verdade da Vida. Nós temos a coleção, da muita leitura de sutra para os antepassados, que nós fazemos até hoje, maratonas, né, de sutra também. E a questão mesmo do respeito, que você vai, né, percebendo que a sua postura vai mudando, principalmente com relação ao seu pai e à sua mãe, né, porque na época da adolescência a gente é muito assim ainda, né, quer desafiar, muito desafiador. E depois disso, eu entendi também que às vezes a gente cobra muito dos pais, né, que o pai diga para ti, eu te amo, que a mãe te diga, eu te amo, mas o meu pai, aquele gaúcho, né, que tinha as suas convicções, que recebeu ainda da época dos meus avós, mais no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu dizia, pai, eu te amo. E ele dizia da mesma forma. E eu pensei, caramba, talvez ele nunca tenha dito, os pais tenham dito para ele, né, eu te amo, né? É bem provável que não, né? Então foi tudo um exercício. E a minha mãe também, a gente começou a exercitar isso com ela. E daí vem as netas, né? Daí elas falam, vó, eu te amo. Daí ela diz, eu amo vocês também. Então isso é o quê? O dizer eu te amo dentro de casa, um abraço, né? É algo transformador ali na sua família, porque você vai verificando que as pessoas mais importantes da sua vida realmente são os seus familiares, né, Pletorênio? Mas a família é tudo, né, Gisele? É tudo. Pode falar o que quiser. A própria Seiichi Onoye nos ensina, né, no livro, por exemplo, Assim se concretiza o amor. Também no livro A Chave da Provisão Infinita, o autor desses livros, né, professor Masaharu Taniguchi, ele é claro. Sim. Né? Se busca a felicidade, se busca a prosperidade, primeiro tem que ter harmonia dentro de casa, né? A família tem que estar bem, né? Sim. Só que a gente não sabe disso. Então Não. a gente briga em casa, faz uma guerra lá em casa, depois quer paz lá fora, né? Aí é complicado isso, né? E a Seiichi Onoye, essa parte, ela é fantástica, meu Deus do céu. Eu estudei muito A Verdade da Vida, volume 7, no último capítulo, que fala sobre a harmonia familiar, né? O mestre fala que as brigas, ela começa com um tom de voz, né? Às vezes a gente responde de uma forma ríspida. E aí começa as discussões dentro de casa, elas sempre são bobas. Porque ela começa com a resposta, né? Que o outro não gosta. Então, quando você começa, até mesmo a sua voz, trazer ela, digamos, carregar ela de amor na hora de falar, o que vai acontecer? Não vai mais existir isso, né? Porque ali você vai estar descobrindo que esse amor, ele vai estar impregnado através das suas palavras e ele vai ecoar ali, né, em todos os cantos do seu lar. Maravilha. O que a Gisele aprendeu dentro da Seiichi Onoye, assim, que daqui para frente vai nortear toda a sua vida? Desde então, primeira coisa é tomada de decisão, né? Eu lembro dos seminários, né, Pletorênio, assim, livro dos jovens também falando, entre outros preletores, sobre a tomada de decisão. Então, a minha vida, ela sempre foi pautada na tomada de decisão, né? Porque quando você não toma decisão, você não consegue mudar a sua vida. Porque você fica, em cima do muro, né? E aí não vai para frente. Então, é o meu lema, tomada de decisão. Outra questão é a capacidade infinita, né? Que eu aprendi vendendo rifa. Vendendo rifa lá no Rio Grande do Sul, que quando você tem um sonho, né? Eu tinha um sonho de vir para São Paulo. Então, naquele momento, eu tive que... Naquela época eu era um pouco mais tímida, né? Hoje já nem tanto, né, pessoal? E aí, eu tive que deixar essa timidez de lado, perguntar para as pessoas se elas gostariam de me ajudar, né? E naquele momento, eu descobri que aquilo ali era manifestar a capacidade infinita, né? Se você tem um sonho, busque ele. Quais são as ferramentas? A ferramenta era vender a rifa. Então, eu vendi a rifa e vim para São Paulo. Eu voltei transformada, dedicando amor à minha família, aos meus pais. Me tornei líder da Seiichi Onoye, né? E com isso, depois de tanta dedicação, me tornei também funcionária da Seiichi Onoye, né? Então, é algo assim que eu não imaginava que eu iria tão longe, né, Pletor? Assim, falando da trajetória como líder, né, do movimento, né?
Eu sou muito feliz por conta disso. Ô Gisele, hoje em dia se fala muito em desemprego, dificuldades econômicas e muitas pessoas também, creio eu, que não estão bem, né, de vida. Existe uma saída para todas elas? Existe, com certeza, né? Eu lembro uma vez, né, que porque assim, o meu refúgio sempre foi os seminários, lá na época em Santa Tecla, onde você esquece da sua vida. E você vai fazer o quê? Vai estudar a doutrina da Seichonoye, que é algo mágico, transformador. E eu lembro que eu estava já querendo mudar de trabalho, né? Eu já trabalhava já numa outra... Eu queria mudar de área, na verdade, né? Eu queria sair da área do comércio e queria fazer outras coisas. E aí eu lembro, eu estava acho que lá em Porto Alegre num curso que o professor Heitor ainda estava dando, né? E aí eu falei, ai professor, eu querendo trocar de trabalho, querendo ver outras coisas para mim fazer. E eu fiquei pensando assim, né? O que ele vai me dizer, né? Sabe o que ele me disse? Troca de categoria Missão Sagrada. Falei, mas como assim, gente? Estou querendo ganhar, vou ter que dar mais, né? Missão Sagrada é a nossa contribuição, né? Aqui nós temos a Seichonoye, que é maravilhoso, gente. É a oportunidade que nós temos de prosperar, porque a gente abre a nossa mente para receber também, né? Porque a gente doa de coração e as coisas vão acontecendo de forma natural. Mas é um negócio interessante isso, né? É, muito. A gente que não tem muita convicção ou fé, ou não acredita muito, a ideia de receber parece que está tão longe, né? Porque é só de doar, né? Você fala, não, esses caras ficam pedindo dinheiro pra gente. Né? Exatamente, fica pedindo dinheiro. Eu fiquei pensando nisso também. Eu falei, eu já tenho a minha contribuição, o cara quer que eu doe mais ainda? Como assim, gente? Mas eu sempre fui assim, sabe? Uma vez que os pretores diziam para mim uma orientação pessoal, eu levava aquilo ali na fé, né? Eu dizia, é orientação divina, né? E o que eu fiz? Troquei de categoria. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar na área química lá em São Leopoldo, né? Foi, assim, uma mudança muito grande, né? E aí, vim prosperar, comprei carro na época, né? E muitas coisas maravilhosas aconteceu. E aí, foi mais uma mudança que eu tive, né? Através dessa prática, então, de contribuir, né? Dentro da Seichonoye. E aí, depois, passado um período, a minha missão, então, cumpriu também nessa empresa e eu fiquei um período, então, sem trabalhar. E aí eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Sabe por quê? Porque naquela empresa, olha, por isso que é importante, pessoal, a gente manter as nossas práticas diárias em dia, que é a leitura das sutras, a meditação Shinsokan e a prática de doação ao próximo, né? Porque eu sempre trabalhei ali dentro da regional. E aí o que aconteceu? Eu estava assim já achando que esse meu trabalho também já tinha chegado ao fim. Aí eu fui inventar de fazer a oração para seguir livremente o seu caminho, sabe? Que consta, na verdade, em Orações, volume 1. E eu fiz um dia. No outro dia, meu chefe me chamou para a gente conversar. Aí encerramos, então, as atividades, né? Eu falei, então realmente era para mim sair. E aí, passado-se um período, eu falei, agora o que eu vou fazer? E aí eu lembro de conversar, né, na época com a saudosa Maria Amélia, né? E ela falou, Anjinho, começa a dedicar mais então a oração para os antepassados, né? E eu comecei então a fazer essa dedicação e a meditação Shinsokan. E eu lembro como se fosse hoje, até quando eu trabalhava lá na Superintendência dos Jovens contava, né? Que quando eu fui fazer meditação Shinsokan, sabe quais as imagens que vinham na minha mente? Vinham assim, malas, aviões, viagens. Eu pensava, meu Deus, onde é que eu vou trabalhar, né? Eu lembro, assim, um público grande na minha frente, sabe? Eu falando para aquelas pessoas, e assim, eu pensava, meu Deus do céu. E aí eu terminava a prática e eu ficava pensativa com aquilo, né? Eu pensava, gente, para onde é que eu estou indo? E a gente estava trabalhando para a convenção, tudo convenção nacional, né? Trabalhando para a convenção nacional lá no Sul, que na época já estava desvinculada. E aí foi quando eu estava lá na Passo da Areia, já era membro da SEC, o pretor Carlos Alberto da Silva falou, Gisele, quer trabalhar na JSI lá da sede central? Falei, meu Deus! E o meu pai nessa época já estava doente, né? Eu pedi mesmo assim permissão para ele, para minha mãe, e eles falaram que sim, né? E na época que eu ia vir para São Paulo, meu pai faleceu naquele dia, né? E aí a gente esperou ainda mais 2 semanas, mas tudo foi na fé, né? Eu falei, não, meu pai cumpriu a missão, tá tudo certo, eu vou vir assim mesmo para São Paulo. E aí eu vim para São Paulo e quando eu vim, quando eu percebi, eu estava cheia de mala.
sabe, viajando pelo Brasil, divulgando a Seichonoye, eu falei, olha aí a meditação Shinsokan, né? Então, quando nós estamos passando por uma situação, assim, de dificuldade de emprego, primeira coisa, dedique. Se você está na sua casa agora, lave a louça, sabe? Pegue a vassoura, varra com gratidão, agradecendo os seus pais, sabe? Fazendo esse trabalho de dedicação, porque isso vai fazer com que essa vibração de gratidão vai atrair um trabalho adequado conforme a sua função e a sua missão, e você se dedique àquilo. Se você deseja algo maior, primeiro você faz aquilo com muito amor e dedicação, e a próxima etapa virá, porque todo o processo ele vai depender da sua dedicação atual, e o próximo desafio ele vai vir com certeza. Né? Então, essa dedicação é que vai fazendo você realmente viver essas experiências e com isso, conscientizar cada vez mais essa capacidade. Maravilha, Gisélia. Essa capacidade que nós temos dentro de nós e nós podemos manifestá-la. Que bom te ouvir. Imagina, olha, passou rápido. Que bom te reencontrar aqui, né? Nossa, para mim foi uma alegria, sabe? Quando o senhor me convidou, eu fiquei pensando, meu Deus, né? O que a gente vai falar? Mas aí eu comecei a refletir, pensei, nossa, minha vida toda está pautada no ensinamento da Seichonoye. Exatamente. Todas as minhas decisões, elas são fundamentais, elas são feitas através da oração. Então, realmente é a prática viva, né? No nosso cotidiano. Você é um exemplo maravilhoso para mim. Imagina. Te agradeço muito por ter vindo, né? Ter aceitado o convite e ter passado tantas coisas boas para a gente aqui. Eu que agradeço por essa oportunidade maravilhosa e com certeza estou muito agradecida. Muito obrigada. Um abraço na dona Terezinha, na Natália. Obrigada. Vou ficar feliz da vida. É só compartilhar o link para ela do programa, ela vai assistir, né? Com certeza, Com certeza. Muito obrigado, dona Terezinha, viu? Parabéns aí pela filhota, pela neta, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Gisélia. Deus te abençoe sempre, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós, a senhora, o senhor, a você que assiste o programa Jornada da Vida, que seja sempre feliz e que fique aí essa lição que a Gisélia passou para todos nós, né? Dedicação de amor ao próximo. Podemos sempre fazer algo melhor para outras pessoas também viverem melhor. Se é assim, então, que a partir de hoje a gente se dedique não só no sentido de arrumar uma organização, ajudar isso, ajudar aquilo, mas visando sempre a felicidade das pessoas. Muito obrigado a todos e até o próximo sábado. E lembre-se sempre, viu? Compartilhe aí os links do programa da Seichonoye para que mais e mais pessoas também possam experimentarem essa felicidade que a Gi hoje vive, que eu vivo, que todos nós da Seichonoye vivemos. Muito, muito obrigado. Você, amigo da Seichonoye, já refletiu sobre o significado da palavra triunfar? Triunfar significa obter vitória, encher-se de alegria, livrar-se de dificuldades. Vencer. Como filhos de Deus, temos a capacidade para vencer todas as dificuldades e obter vitória em todos os aspectos da vida. Quer entender como? Então, a Seichonoye tem um convite especial para você. Seminário Geral de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Oferenda de Trabalho. Seminário do Triunfo Espiritual. Triunfe ampliando a consciência e o despertar da alma. 10 dias em busca do triunfo sobre todas as situações. 10 dias para encontrar em si mesmo todas as respostas. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo telefone 0 operadora 11 5014 2217 ou ainda pelo e-mail seminarios@sni.org.br. Permita-se conhecer o caminho que o fará triunfar pela jornada da vida. Muito obrigada.